Olá para vocês. Nós vamos dar continuidade ao nosso simplesmente direito penal. Nós vamos falar hoje sobre a eficácia da lei penal no espaço. Aí você fala, espaço? Logo a gente pensa, espaço sideral? Não, nós estamos falando lei penal dentro do território brasileiro. E eu começo fazendo uma pequena explicação. A lei penal de um país está diretamente ligada à sua soberania, sabendo que um fato punível pode eventualmente atingir o interesse de dois ou mais estados igualmente soberanos. O que você tem que entender aqui que o Brasil vai estabelecer como ele vai resolver os problemas de direito dentro do seu território. Não se preocupe com o que o outro país pensa a respeito. Essa é a dificuldade do aluno. Não pense o que Portugal, o que os Estados Unidos, o que é a África, o que os outros países pensam. Você tem que entender que o Brasil, um país soberano, ele resolve desta forma. E a gente vai começar lendo com vocês o artigo 5º, que é a territorialidade. O artigo 5º diz: aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacionais, aos crimes cometidos no território nacional. Logo, logo a gente lê os parágrafos. O que significa, então, o princípio da territorialidade, trazida pelo caput do artigo 5º do Código Penal? Significa que os crimes que ocorrem no território brasileiro são julgados pelas leis brasileiras. Todo crime que ocorre aqui dentro, o Brasil julga. Agora, você tem que entender que tem uma exceção, exceto os tratados, convenções e regras de direitos internacionais. E aqui, na verdade, está um princípio importante, que é o princípio da territorialidade temperada. Pensam comigo, todos os crimes que ocorrem dentro do Brasil são julgados pelo Brasil, conforme as nossas leis penais. Mas existem exceções. O que significa isso? Que tem crimes que são praticados dentro do Brasil, mas não são julgados pelo Brasil. Vamos começar com o primeiro exemplo. Exemplo de crime que praticado no Brasil, mas que não vai ser punido nos termos da lei brasileira. Podemos dizer qual o caso aqui? O caso dos diplomatas. Os diplomatas, eles praticam crimes no Brasil, mas que por tratado, convenções e regras de direitos internacionais, eles não são julgados pelo Brasil. O Brasil comunica ao país no qual ele faz parte e ele vai para lá. Ele vai ser punido lá? Presta atenção, não interessa isto para a gente. Muito obviamente, sim. Mas isso não significa que vai, porque nós temos que saber as nossas leis e não as leis de outro país. Agora, por exemplo, se você pratica um crime aqui, olha o crime interessante que eu trouxe para vocês: subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento. Você vai lá numa farmácia e pega gel, pega álcool. São materiais hoje importantíssimos para conter o Covid-19. Você acha que aquilo é furto? Não se iluda, porque o artigo 257 fala: subtrair, ocultar ou inutilizar por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio e outros desastres ou calamidade. Nós estamos vivendo hoje, atualmente, um momento de calamidade. Não é furto, mas é o artigo 257. Se praticou no Brasil, é punido pelo Brasil. No ponto 2, você tem que entender que o que é território nacional? A parte final do artigo 5º, ele termina dizendo assim: território nacional. O que é o território nacional? Território nacional é o espaço físico. Todo o nosso espaço físico aqui é o nosso território, mas também o espaço jurídico. O que é o espaço jurídico? O espaço jurídico nada mais é que uma ficção.
jurídica para estabelecer o nosso território. O que é esse espaço jurídico? É 12 milhas contados do baixo mar. O que é baixo mar? Abaixou a maré, conta-se 12 milhas. 12 milhas dá quase 20 quilômetros. Não, olha, eu estou falando de questões criminais. Tudo o que acontecer dentro do território e dentro destas 12 milhas, em regras, são julgados conforme as nossas leis penais brasileiras. Mas o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 5º, ele traz assim as chamadas extensão do território nacional. O que é extensão? É uma ampliação do nosso território. Então vejam vocês, o que é território nacional? O espaço físico. O espaço jurídico. Ponto. Agora, considera-se, no ponto 3, considera-se território nacional as embarcações e aeronaves públicas, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, aonde quer que se encontre. Então, nós temos, por exemplo, um avião oficial do presidente da República. Não interessa aonde ele está nesse mundo. Nos Estados Unidos, na África, em Portugal, não interessa se acontecer um fato delituoso ali dentro. É território brasileiro. Você tem que entender isso. Ah, e se praticou um homicídio lá em Portugal? O que Portugal vai fazer? Não interessa o que o governo português vai fazer. O que interessa é o que nós pensamos. Nós entendemos que isso é o nosso território. O parágrafo 1º diz assim: para efeitos penais, considera-se extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, aonde quer que se encontre. Às vezes ela é de natureza privada, mas se tiver a serviço do governo brasileiro, ela é considerada também extensão do território nacional. Letra B, que traz aqui a parte B do parágrafo 1º. Embarcações e aeronaves brasileiras. Mercantis. O que é mercantis? Comercial ou de propriedade privada, por exemplo, os iates, que se achem respectivamente em alto mar ou no espaço aéreo correspondente. Olha só, as embarcações e aeronaves privadas ou mercantis, ela é a extensão do nosso território. Em que momento, em que lugar? Olha, se ela estiver dentro do nosso respectivo território e também em alto mar. O que é o nosso território? O espaço físico e jurídico. Então, se ela está aqui no espaço físico, no espaço jurídico, é Brasil, é a extensão do nosso território. E em alto mar, também. É a terra, considera-se da bandeira. Qual que é a bandeira? Brasileira. Está em alto mar? Então, é a extensão do nosso território. É uma embarcação privada? Sim, é a extensão também do nosso território. Letra C, que está lá no parágrafo 2º. Embarcações ou aeronaves estrangeiras privadas, achando em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em portos ou mar territorial. Você tem que entender o seguinte: as embarcações e aeronaves comerciais privadas estrangeiras, se ela estiver dentro do nosso território físico e jurídico, é o nosso próprio território. Não interessa, o avião está passando sobre o Brasil, é nosso território. Então, diz o parágrafo 2º, é também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada. Então, assim, a American Line, vamos dizer que ela é privada. Ela entrou no território brasileiro, espaço físico ou jurídico. Se praticou um crime lá dentro, quando ela aterrissar, vai ser investigado, vai ser preso, vai ser processado conforme as nossas leis brasileiras. Achando-se aquelas em pouso no território nacional, ou em voo no espaço aéreo correspondente, ou está em porto ou em mar territorial brasileiro. Então, embarcações e aeronaves privadas estrangeiras, se ela está no território físico, se ela está no território jurídico, ou sobrevoando, é
território brasileiro e vai ser julgado conforme as nossas leis. Agora, uma questão muito importante são as sedes das embaixadas. As sedes das embaixadas, elas são território estrangeiro? Não. Você tem que entender que as sedes das embaixadas são invioláveis. As imunidades são dos diplomatas e não da sede. Inclusive, estas sedes que estão, por exemplo, lá em Brasília, elas são todas alugadas. Elas não são doadas pelo Brasil ou compradas por nada. Então, elas são alugadas. Então, significa que as embaixadas não é extensão do território estrangeiro, mas é Brasil. Olha só, se acontecer um crime lá dentro, a polícia pode entrar? Em regra, não. Salvo se for flagrante delito, para prestar socorro, aí sim a polícia vai julgar. Aconteceu uma briga entre dois funcionários lá contratados aqui no Brasil. Quem vai julgar? O Brasil. Agora, se o crime é relacionado ao embaixador, aí não. É ele que tem imunidade. Então, eu coloco assim a observação. As sedes das embaixadas são invioláveis, mas não são consideradas extensão do território estrangeiro. Isso porque o Código Penal não trouxe qualquer regra. Não trouxe qualquer regra. Eu vou fazer uma distinção aqui. O que é territorialidade? Aplica a lei brasileira aos crimes que ocorrem no território nacional. Ponto. O que é extraterritorialidade, que a gente vai ver na próxima aula? É quando aplica a lei brasileira aos crimes que ocorrem fora do Brasil, fora do território nacional. Um tráfico de drogas que ocorre fora do Brasil. O Brasil pode julgar? Pode, eu estou dizendo que pode. Ele não vai sempre julgar, mas a gente vai ver isso com calma. E intraterritorialidade ocorre quando a lei estrangeira é aplicada aos crimes que ocorrem dentro do território nacional. Nós já falamos, os diplomatas, é uma questão de intraterritorialidade. Agora vamos trazer aqui alguns problemas, alguns exemplos, inclusive, que caem em concurso público. Primeiro, embarcação privada brasileira em alto mar. Lembre-se que a embarcação vai estar ostentando a bandeira brasileira. A embarcação brasileira naufragou e sobre os destroços, um brasileiro mata um argentino, por exemplo. Como os destroços pertencem à embarcação brasileira, é a bandeira, é julgado pelo Brasil. Por quê? É privada. Em alto mar, quem julga é o Brasil. Agora vamos lá, uma questão que não tem uma solução no nosso código, mas a doutrina traz. Embarcação privada brasileira colidindo com embarcação privada italiana em alto mar. Os dois constroem uma jangada, é um negócio meio faraônico aqui, né? Os dois constroem uma jangada com os destroços dos dois navios. Sobre essa jangada, um americano mata um argentino. Qual que seria a opção? Eu coloquei ali a letra C. A lei americana leva em consideração o princípio da nacionalidade ativa, ou seja, a lei americana. Agora vamos lá. Imagine que na costa, olha que exemplo interessante, no 5.3. Imagine que na costa brasileira atraque um navio público da Colômbia. Navio público. Como é público, a gente faz o efeito reverso. Como a gente entende que todas as embarcações de aeronaves públicas brasileiras, aonde quer que elas estejam, é território nacional, da mesma forma a gente entende. As embarcações de aeronaves de outros países que estão no Brasil também é território estrangeiro. Como é público, lendo aqui com vocês, aplica-se a lei colombiana. Imagine, portanto, que um marinheiro sai do navio e pratica um crime. Qual lei aplicar? Se ele estiver a serviço, a lei colombiana. Mas agora, se ele não tiver a serviço, por exemplo, uma briga de bar, aí vai ser a lei brasileira. Agora, por fim aqui, no 5.4, tem um chamado navio holandês. Muito interessante esse exemplo. Navio holandês que realiza o abortamento. Não estou entrando no mérito da questão do aborto, estou trazendo uma questão jurídica, que caiu inclusive para a magistratura. Olha só,
Este navio atraca onde o Brasil não tem mais soberania. Então, um navio holandês fica após 12 milhas do território fictício brasileiro. As mulheres vão até o navio, lá dentro desse navio pratica o aborto. Vai ser aplicada? É crime aqui no Brasil? Não. Por quê? Porque ostenta a bandeira holandesa e lá na Holanda não é crime o aborto. Agora, por quê? Porque a gente criou nossas regras. Eu acho que aborto tem que ser considerado crime. A gente não está entrando nesse mérito. A gente está entendendo que se está fora do território fictício, após as 12 milhas, não vai ser aplicada a lei brasileira. Cuidado! Os atos, primeira observação, nessa embarcação holandesa, abortamento não é crime, eu já disse. E a segunda observação, o ato de ir à embarcação é ato preparatório. E ato preparatório não é crime. Por exemplo, olha só, em regra, eu vou entrar na casa de alguém, eu compro uma escada, andar de escada 2 horas da manhã é crime? Não. Então, isso é um ato preparatório? Sim. Às vezes, o legislador transforma o ato preparatório em execução de outro crime. Por exemplo, eu quero matar alguém, eu compro uma arma, então é um ato preparatório que é crime, mas a regra não é esta. Olha o que caiu na UEG da Agente Polícia de Goiás. Em tema de aplicação da lei penal no espaço, tem-se como princípio reitor ou da proteção, personalidade passiva, ativa? Não. Letra D, territorialidade. Promotor de justiça. Segundo o princípio da territorialidade, aplica-se a lei brasileira aos crimes cometidos no território nacional brasileiro, salvo se convenções ou tratados firmados pelo Brasil dispuserem de forma diversa. Sim, inclusive isso aqui tem muito a ver com o texto de lei. Nós trouxemos aqui o exemplo dos diplomatas. Promotor de justiça. De acordo com a lei penal brasileira, o território nacional estende-se. Olha lá, aqueles parágrafos do artigo 5º. Embarcações e aeronaves brasileiras de natureza públicas ou a serviço do governo brasileiro, aonde quer que se encontrem. Eu não vou ler as demais, mas esta é a correta e é o texto de lei. É o texto de lei. Tudo bem? Acabamos aqui o espaço, né? Princípio da territorialidade. Agora vamos falar sobre o lugar do crime. O artigo 6º, ele traz aqui: considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou a omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Este artigo, inclusive, ele cai assim o texto de lei, ipsis literis. Eu estava fazendo uma investigação, cai para a magistratura. Então, considera-se praticado o lugar do crime, o lugar da ação, da omissão, ou no lugar do resultado, ou onde deveria produzir o resultado. Qual que é a teoria? Nós temos 3 teorias, mas a teoria que nós aplicamos é a teoria da ubiguidade ou mista. Considera-se o lugar do crime o local da conduta ou do resultado. Aqui eu quero fazer assim uma ajuda muito conhecida para vocês. A gente utiliza essa expressão aqui, luta. Não há vitória sem luta. Professor, não há vitória sem luta, obviamente. Mas por que eu trago isso aqui? Para ajudar você a gravar algumas informações. A primeira delas, quanto ao lugar do crime, a teoria da ubiguidade. Quanto ao tempo do crime, a teoria da atividade. Quanto ao lugar, ubiguidade, tempo, atividade. Agora, eu quero explicar esse artigo de lei com um exemplo. O exemplo da carta-bomba. Como que seria esse exemplo da carta-bomba? Imagine que um brasileiro, vou pegar o primeiro exemplo aqui. O brasileiro faz uma carta, aqui no Brasil, faz uma carta-bomba para atingir o inimigo que mora lá em Portugal.
as leis brasileiras, julga. Por quê? Julga. Porque o crime iniciou aqui. O lugar do crime é aonde vai ser aplicada a lei brasileira. Então, o brasileiro, ele manda uma carta-bomba lá para Portugal. O português foi lá e abriu a carta-bomba. Estourou lá. Qual é o lugar do crime? Brasil. Eu não vou entrar no mérito qual é o lugar, porque isso é uma questão de competência. Aqui é questão de direito penal, a gente está vendo. Mas vai ser o Brasil. Agora vamos mudar aqui. Um português manda uma carta-bomba para atingir um brasileiro. Se a carta atinge um brasileiro, ou eventualmente tenta atingir, ou não consegue atingir o brasileiro, onde é o lugar do crime? O lugar do crime é o Brasil. São aplicadas, então, as leis brasileiras. Então, aqui, basta que a carta-bomba entre no território nacional. Não estou discutindo se é ou como os portugueses vão punir, pois isso é uma questão de soberania dos portugueses. Se no território brasileiro ocorrer apenas atos preparatórios, não interessa ao direito penal nacional. Para aplicar as leis brasileiras, tem que ter alguma etapa de execução. Por exemplo, ele comprou uma carta para mandar uma carta-bomba. Não é crime nenhum comprar carta, né? Então, para a gente resumir, um brasileiro envia uma carta-bomba para um português. Duas nações. Agora, atingiu o português. O lugar do crime é aqui ou lá em Portugal? É no Brasil. E os portugueses, não interessa o que eles pensam. Nós entendemos dessa forma. O português mandou uma carta-bomba para o brasileiro. Atingiu aqui o brasileiro. Aonde é o lugar do crime? Brasil. Mas saiu de lá porque nós aplicamos a teoria da ubiguidade. Tanto da conduta, olha só, brasileiro para o português, como do resultado, português para o brasileiro. Olha o que o CESP falou. Acerca da aplicação da lei penal, assinale a opção: considerar-se-á praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como se produziu ou deveria se produzir o resultado. Promotor de justiça lá de Tocantins, de acordo com a teoria da ação ou atividade, lugar do delito é aquele em que, segundo a intenção do agente, deveria ocorrer o resultado? Não! Lugar do crime é tanto a ação como o resultado. CESP, promotor de justiça, considera-se praticado o crime no lugar em que tenha ocorrido a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se tenha produzido ou deveria produzir o resultado? É o texto de lei. CESP, juiz substituto. Em relação ao lugar do crime, o legislador adotou no Código Penal a teoria do resultado, considerando praticado o crime no lugar onde se produziu ou deveria produzir o resultado? Não, errado. Agora, cuidado, nós estamos falando lugar do crime. Quando nós estamos falando lugar do crime, nós estamos levando em consideração dois países soberanos. Nosso exemplo que a gente está citando, Brasil e Portugal. Agora, eu faço aqui uma pergunta. O que são crimes à distância ou crimes de Estado máximo? São crimes que percorrem território de países soberanos. Olha que legal. Como a lei penal brasileira resolve isso? Com base no artigo 6º. Aplica o princípio da ubiguidade, ou seja, o lugar do crime é tanto o lugar da conduta como do resultado. Para a gente encerrar, agora eu vou falar uma questão de processo penal. O que é crime plurilocal? Um crime plurilocal é um crime que acontece dentro do nosso território, mas ele sai de um estado, por exemplo, o estado de Goiás, e vai para o estado de São Paulo. Isso é um crime plurilocal. O crime está acontecendo dentro do território nacional. Então, o que é crime plurilocal? Ocorre quando inicia a execução em um lugar, mas se consome em outro local. Ou seja, o crime ocorre dentro do território brasileiro, aqui dentro do nosso país. Somente gera conflito de competência, que vai ser, em regra, resolvido pelo artigo 70 do Código de Processo
penal. A regra é que vai ser considerado, a competência será em regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração, mas isso é uma questão de competência. Nós não vamos entrar nisso agora, eu só trouxe à luz, porque às vezes o livro cita ele, então é interessante a gente falar aqui agora. Tudo bem? Então eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais do nosso simplesmente direito penal e até breve.